Olá pessoal, meu nome é Anderson Vieira, esse é mais um vídeo aqui do canal e nesse mundinho pop que a gente tanto fala por aqui, nada mais une ou causa intriga do que charts e premiações, não é mesmo? É inevitável que nós como fãs esteja sempre ali torcendo para que os nossos ídolos estejam sempre conquistando novos marcos e conquistas com os trabalhos deles. Às vezes a gente até passa ali um paninho, né, quando o produto final não é lá, dos melhores, porque, enfim, o vínculo que a gente tem com eles é maior do que isso. Mas às vezes nem mesmo toda a dedicação do mundo é capaz de garantir tais conquistas. Todo mundo certamente já se pegou aí assistindo alguma premiação e se perguntando como tal pessoa ganhou isso, ou como mesmo com X pessoa no auge ela não foi convidada para se apresentar. E bom, talvez nem tudo seja tão simples quanto parece. Aproveitando o gancho dessa temporada de premiações que tá rolando agora, algumas até em atraso, né, por conta da pandemia, hoje a gente tem aqui alguns segredos sobre como funcionam algumas delas e que interferem diretamente no resultado final do show que a gente assiste. Alguns desses segredos podem trazer respostas concretas para coisinhas que sempre pareceram bastante óbvias, mas que até então eram apenas suposições. Outros podem ajudar a gente a entender melhor como os vencedores são de fato escolhidos, mas alguns podem desiludir de vez quem ainda acha que são os melhores ou os mais populares que acabam ganhando. Antes da gente começar, já deixa o like aí no vídeo para não esquecer depois, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e vamos lá! Começando já por um bem polêmico, que envolve mais de uma premiação e que até já foi alvo aí de pequenas exposeds. Todo evento que tem aí categorias abertas ao público, é normal que a gente acredite que quem recebeu mais votos entre os indicados seja nomeado como vencedor, certo? Talvez não. Como primeiro exemplo, a gente tem aqui o Teen Choice Awards e o VMAs, e começando pelo Teen Choice, que tem aí um grande apelo com o público adolescente, precisa diretamente da interação com eles para que a premiação de fato aconteça. Não é difícil imaginar os mutirões que se formam entre as fanbases quando as votações de cada ano são iniciadas, principalmente quando aquela pessoa que geralmente não aparece em outras premiações tem um espaço só por ali, mas nem mesmo o fandom mais empenhado e dedicado pode garantir a vitória para o seu fave. Apesar do voto do público ter aí uma certa influência, de acordo com as regras de votação impostas pelo canal Fox e pela produtora do evento Tinasauro Rocks, os vencedores do Teen Choice são escolhidos pela própria produtora dentre os 4 mais votados entre os indicados de cada categoria. Alguns podem até se perguntar se essas regras são realmente claras, e olha, até que sim. Apesar de eu chutar que talvez nem todo mundo aí se dê o trabalho de ler as políticas de votação que cada emissora disponibiliza para cada um de seus eventos, essa não só é uma condição que está descrita no site do próprio Teen Choice, mas como é exibida rapidamente na transmissão ao final de cada evento. Ainda que popular, o Teen Choice não é exatamente assim, uma premiação muito tradicional, e como geralmente o pessoal só se atenta a esses detalhes quando o nome do fave dele está ali envolvido na história, praticamente a cada ano essa regra é meio que trazida à tona como se fosse assim uma novidade super bombástica. Em 2014, os fãs do digital influencer Cameron Dallas fizeram o maior barulho, colocaram hashtag nos Trend Topics do Twitter porque ele perdeu um prêmio pro Tyler Oakley. Quando a Ariana Grande perdeu o prêmio de melhor fandom pro Fifth Harmony, foi a vez dos Arianators. Praticamente após cada edição tem algum veículo abordando esse assunto, mas o fato é que o voto dos teens é apenas um dos critérios. No entanto, o Teen Choice não é a única premiação que opera dessa forma, e é a própria MTV em seus awards que dá ali a palavra final de quem é ou não o vencedor de cada categoria. Tanto o VMAs quanto o EMAs, que são aí os eventos da emissora mais aguardados pelo público, trabalham com regras de uso bem similares, e se algum dia você viu ali uma vitória que você achou assim um pouco suspeita, talvez as regras que determinam como os vencedores são escolhidos tragam essa resposta. Abrindo aspas, é possível encontrar no parágrafo 4 da atual página de regras de votação do EMAs o seguinte trecho. O número total de votos durante o período elegível será contabilizado pela Viacom e utilizado para determinar o vencedor de tal categoria. Não obstante o número total de votos, a Viacom e qualquer um de seus representantes se reserva o direito de, por qualquer motivo, selecionar e determinar os vencedores de cada categoria ao seu exclusivo e absoluto critério, e tal decisão será definitiva. A Viacom, para quem não sabe, é o grupo que possui aí as licenças de canais como Nickelodeon, VH1 e a própria MTV. Já as regras do processo de votação do VMAs dizem basicamente a mesma coisa, mas pontuando que, caso alguma categoria seja patrocinada por alguma marca, cabe ao patrocinador o poder de definir quem leva ou não o prêmio. Em suma, isso não significa que quem de fato ganhou não foi quem realmente levou mais votos,
Mas, por outro lado, também significa que a gente nunca vai saber se quem ganhou foi realmente o favorito do público. Esse ano, por exemplo, a categoria de melhor vídeo de rock foi promovido pelo Burger King, e apesar do Coldplay ser indiscutivelmente uma banda extremamente popular, essa, nem é a questão aqui, fica aí a dúvida de se foram eles quem recebeu mais votos ou se foi apenas a escolha da marca. E assim, o questionamento agora talvez seja: podemos considerar como manipulação algo que é transparente ao público? O link dessas políticas, aliás, eu vou deixar aqui na descrição, mas que, por outro lado, é vendido midiaticamente apenas como escolha do público? O que vocês acham? Mas bom, ainda nesse gancho, quantas vezes a gente já não ficou com aquela impressão de que esse daí só ganhou porque estava lá, né? Ainda que nem todos os prêmios do VMAs, por exemplo, sejam patrocinados por marcas, principalmente as principais categorias, né, que são aí as que mais motivam o pessoal a votar, ainda assim o canal pode fazer ali algumas intervenções para que o evento como todo tenha mais credibilidade, vamos dizer assim. Em uma entrevista de 2015 para Capital FM, Ed Sheeran falou que ele não liga muito quando ele é indicado a algo porque, além dele se considerar sem sorte, um dos seus principais prêmios só veio porque o verdadeiro vencedor não compareceu ao evento. Abrindo aspas, ele disse: "Não tenho pressa para vencer. Até porque provavelmente não vou. Eu nunca ganho nada. Eu só levei o prêmio no Brit Awards em 2012 por se tratar de uma categoria masculina e britânica, porque a Adele levou todo o resto naquela noite. Eu só ganhei o VMAs porque o Pharrell Williams não compareceu e eu fui. Eles disseram: ele não está aqui. Você quer?" A edição do VMAs a qual o Ed se referia foi a de 2014, quando ele concorria ao prêmio de melhor clipe masculino com Sing e o Pharrell com Rap. Essa é uma situação complicada para a gente dizer quantas e quais vezes aconteceram, mas vindo direto de alguém que já ganhou, como que a gente vai refutar a própria palavra dele? Mudando agora um pouco a temática, quantas vezes a gente já não sentiu falta daquela pessoa que tá super bombando, mas que não recebe assim um convitezinho sequer para participar das premiações que estão ali rolando no momento? Cada caso é um caso e nem de longe a gente ia conseguir englobar em um único motivo que aconteceu em todos eles, mas sabe quando os fãs estão ali reclamando que a gravadora não tá investindo na divulgação? Às vezes é exatamente isso. Talvez isso seja algo que nem todo mundo pare para pensar, mas além da relevância no momento em que o evento está acontecendo, cabe ao próprio artista, equipe dele, custear todos os gastos que aquela performance dele venha a ter. Não é a premiação que paga por toda aquela produção, não. Apesar de ser difícil de mensurar e de nem sempre esses números serem divulgados, só pra gente ter assim uma pequena, vaga noção, em 2015 foi divulgada uma lista com as performances mais caras e mais baratas de artistas convidados no X Factor, e enquanto uma simples performance do Ed Sheeran com basicamente um violão foi ranqueada como a mais barata em um valor de $25 mil, a mais cara ficou quando Nicole Scherzinger fez o lançamento do single Poison no programa, na qual o orçamento ficou em torno de $300 mil. Considerando que performances em premiações costumam ser ainda maiores do que em programas de TV, imagina aí até onde não pode chegar o investimento para promover um single. Essa é uma moeda que tem aí os seus dois lados, pois se a equipe de um artista não abrir o bolso, não tem como, ele não vai ter como se apresentar, a não ser que ele pague do próprio dinheiro dele, né? Mas por outro, caso a equipe seja assim, disposta de verdade, você aparece em todo canto. Em 2015, por exemplo, o Little Mix chegou a ser cotado para se apresentar com Blackmagic no EMAs, mas uma das condições impostas por Scooter Braun para que o Justin Bieber se apresentasse no evento era de que a sua outra empresariada, Tori Kelly, também fosse confirmada. Aquela foi uma edição em que o Justin ganhou 6 prêmios, então, além da performance dele, ter ele no local também seria muito interessante para a premiação. E como o line-up já estava assim completo, o convite para o Little Mix acabou caindo, mesmo elas tendo ali um dos maiores hits da Europa do ano, e uma vaga para Tori acabou surgindo. E não que isso tenha a ver diretamente com esse caso da Tori, mas eu acho que essa dica até serve para quem reclama aí que o Fave é preguiçoso e que não divulga porque não quer. Porque, às vezes, o lance pode até ser preguiça mesmo, mas em outros... Bora falar de Grammy? A maior e única premiação onde é o próprio artista ou a gravadora dele que escolhe em qual categoria ele quer concorrer. Teoricamente, a premiação não interfere em nada nessa primeira fase de auto-inscrição, a menos que alguns casos sejam, assim, no mínimo duvidosos. Após restringir as regras aos indicados a melhor gravação dance após vários anos seguidos, músicas tidas como pop venceu o prêmio, o que prejudicava DJs e produtores que não tinham visibilidade em outras categorias. Alguns casos ainda continuaram complexos de se avaliar. De acordo com o prestigiado site Consequence of Sound, em 2014 os membros da comissão de rap do Grammy tentaram ali evitar que a dupla Macklemore e Ray Lewis
concorressem ao prêmio de melhor álbum de rap por, na visão deles, o The Heist se encaixar melhor como um disco pop. Segundo o membro da academia que deu essa entrevista, o problema não era nem exatamente se eles consideravam ou não o Macklemore um rapper, não era nem essa a questão, mas que quando você olhava para as rádios, em qual delas que eles estavam tocando, sabe? Isso denota que, apesar da livre escolha, ainda assim há ali alguns critérios que precisam ser obedecidos para que não vire aquele oba-oba, né? Mas a parte mais engraçada é que, por mais que essa matéria da Consequência tenha sido publicada antes da noite de entrega dos prêmios, no dia do Vamos Ver, The Heist acabou ganhando o prêmio de melhor álbum de rap, o que obviamente causou aí bastante polêmica, né? Principalmente pelo grande favorito da noite, Kendrick Lamar com Good Kid, Mad City, sair de mãos abanando. Apesar de ser uma conta difícil de mensurar, de acordo com as atuais regras do Grammy, para que um álbum concorra em determinada categoria, no caso as categorias específicas, né, porque álbum do ano todo mundo pode se inscrever, ele precisa ter pelo menos 51% da sonoridade do gênero da qual ele deseja concorrer. Como isso é matematicamente calculado, eu não faço a menor ideia, mas é por conta disso que não é raro a gente ver álbum X concorrendo em determinada categoria e os singles dele em outras totalmente diferentes. E para fechar, temos aqui uma curiosidade no mínimo inusitada que gira ali em torno de quem pode ou não votar no Grammy. Existem 3 caminhos para que você seja ali um membro votante da academia. Ser um músico com pelo menos 12 músicas lançadas, ou um produtor, compositor, engenheiro de som, algo do tipo, creditado pelo menos em 6 faixas. Em ambos os casos, pelo menos uma música, pelo menos uma faixazinha aí tem que ter sido lançada pelo menos 5 anos antes da próxima edição que irá acontecer. Não importa em qual gênero, não importa se foi sucesso ou não, se você é amplamente conhecido ou não, até eu e você mesmo, se lançar 12 músicas ou for produtor de 6, já vai estar ali apto para votar. Porém, nesses 2 casos, a gente tem que ter assim uma relevância suficiente para ser convidado ou indicado por alguém que já faz parte da academia. E só para constar, hoje a academia do Grammy possui mais de 13 mil membros votantes. Já a terceira opção, e que nessa você não precisa nem de convite, nem de indicação, é que você já tenha ganhado pelo menos um Grammy, e daí você já vai ser automaticamente qualificado para votar na academia. E é nessas aqui que alguns casos chegam até a ser engraçados. Se você achou que só a expertise da música era quem tinha direito a essa honraria, considerando que Hillary Clinton e Barack Obama já ganharam ambos os Grammys de melhor álbum falado, não dizendo assim que eles não entendem de música, né? Mas eu acho que provavelmente não é por isso que eles são melhor conhecidos, né? Hoje eu separei aqui só 5 casos para trazer para vocês, mas há tantas curiosidades aí nesse obscuro mundinho das premiações que dá para fazer aí infinitas partes. Alguma das que a gente falou hoje surpreendeu aí vocês? Se sim, fala aí nos comentários. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, deixa o like, se inscreve aí no canal se ainda não é inscrito, compartilha aí com o pessoal aquele esqueminha. Beleza? Por hoje é isso e vamos nessa.